Justa razão. A justa razão é um recurso terapêutico utilizado pela professora Gláucia Paiva para nos ajudar a lidar melhor com os conflitos. Esse recurso ele é muito usado quando a gente está diante de uma situação que nos causa muita reatividade e que a gente tem uma reação emocional intensa, com muita raiva, com muita mágoa, todas emoções legítimas, mas que já nos estão atrapalhando, que a gente nem consegue lidar com ela, que a gente não consegue nem resolver o nosso problema com a outra pessoa e, principalmente, pode muitas vezes piorar aquilo que já não está bom. O recurso Justa Razão ele foi desenvolvido pela professora Gláucia, ela é uma professora de Santos, ela é da psicoterapia, ela tem pós-graduação na Áustria, então eu tenho muito orgulho de ter sido aluna dela e do esposo dela, o Oswaldo Santucci, que me ensinaram esse recurso chamado Justa Razão. Esse recurso, basicamente, é como se você fosse ver a sua mente em câmera lenta, como se você pudesse enxergar o problema do tamanho que ele tem, sem projetar grande raiva em si mesmo ou no outro. O que é que acontece? A nossa mente tem essas reações primitivas de raiva, de medo, de ansiedade, que geralmente são formadas quando a gente tem entre 0 e 7 anos de idade. Só que a gente cresce e continua, mesmo no corpo de adulto, com reações emocionais, como se a gente estivesse lá, com 0 ou 7 anos de idade. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele grava reações emocionais e ele também antecipa uma reação emocional diante de uma situação que ele acha parecida com algo que aconteceu com você lá no passado. O que é que eu quero dizer? Na vida prática, quando você está tendo um conflito com uma pessoa, o seu cérebro vai ativar as reações emocionais que você tinha lá na infância, como se ele enxergasse que aquela situação que você está vivendo é a mesma daquela que você viveu no passado. Quem tem que fazer essa autorregulação de mostrar para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que nós somos grandes e temos novos recursos, somos nós mesmos. Só que a gente, quando está com raiva, com medo, em uma situação de gatilho, é como se essas emoções sequestrassem a parte racional do nosso cérebro e a gente não conseguisse ver alternativas, porque a gente está muito emocionado. Como eu sou da área do direito, eu trabalhei muito tempo com conflito. O conflito é a mão de obra do judiciário, do direito, das grandes profissões do direito. E é muito cansativo a gente ver que a pessoa, ela não tem só aquele problema legal, aquele problema técnico, um direito não respeitado. Ela também tem toda uma carga emocional que muitas vezes nem tem relação com aquele problema do processo, mas que é agregado porque foi assim que ela aprendeu a reagir diante das situações. Isso torna o conflito uma coisa muito mais desgastante do que deveria ser. Conflitos são importantes porque eles falam sobre a nossa necessidade. O conflito, a raiva, o medo, eles contam, sinalizam necessidades nossas que não estão sendo satisfeitas ou que a gente acha que não está. O grande problema é que esse ciclo de raiva e de medo impede a nossa mente, literalmente, de perceber soluções ao redor, de perceber o que nós podemos fazer. Para evitar isso, para tornar as decisões mais claras e para olhar um problema numa pessoa do tamanho exato que ela tem, nem maior do que você, nem pior do que você, nem você pior do que ela, foi feito esse recurso da justa razão, para a gente aprender a reduzir a nossa carga emocional diante de um conflito, de uma pessoa ou de uma nova fase da vida. Muitas vezes a gente quer mudar de carreira, a gente quer casar ou se divorciar, ou a gente quer fazer alguma modificação na nossa vida que nos causa muito medo, mas um medo que não é compatível com a realidade, só que a gente não consegue perceber. Então esse recurso, Justa Razão, é muito interessante para a gente ver quais as justas razões emocionais, históricas, biográficas estão interferindo naquele problema e dar a essas razões o tamanho que elas têm, a honra que elas precisam, mas sem que isso atrapalhe mais a nossa vida. Se você quiser participar de alguma sessão de redução de conflitos, de ajuste emocional, convido você a fazer parte dessa sessão da Justa Razão. O valor é R$100 e você pode colocar no próprio comentário.